apaixonado por arquitetura, sou apaixonado por arquitetura e por urbanismo, mas via que tinha muitas questões que eram, na verdade, meios de capturar os corpos e produzir uma sociedade meio que controlada de modo imperceptível pelo modo de criar espaços, né? Espaço como extensão do corpo. Então eu comecei a problematizar até do ponto de vista político, uma política do desejo, uma política do corpo, uma política da vida ativa, afirmativa e livre, né? Por que a gente habitava espaços tão apertados, esquadrinhantes, né? Espaços coercitivos que, na verdade, nos controlavam imperceptivelmente, como se a gente fosse marionetes operadas por uma máquina social que estava ali, simplesmente. E aí eu via isso nos espaços mais óbvios da sociedade, que são os espaços institucionais, né? Como escolas, hospitais, as ruas, a maneira de circular, a maneira de habitar, as casas, os prédios, enfim, os transportes, né? O modo de circular, eu comecei a exercitar muito a maneira como isso, de alguma maneira, me controlava, né? Ou me provocava a me conduzir de uma certa maneira. Que características desses lugares te chamava a atenção, assim? Era tamanho, era cor, era o quê? Você sentia que eram controladores, assim? Forma, né? Principalmente a forma, e aquilo que era destinado, esse ou aquele espaço, as funções, forma e função, né? Então, as formas e funções como elementos dominantes, né? Então, eu percebi que a forma e a função, ela, na verdade, capturava as nossas forças, as nossas potências. Embaixo da forma e da função, existe um campo de forças. E o nosso corpo já é um campo de forças. O teu corpo é o meu corpo, é o corpo vivo, é o corpo de uma ameba, é um campo de forças. O corpo de qualquer coisa é um campo de força. Só que a gente não se relaciona diretamente com as forças, a gente é, na verdade, mediado através dessas formas e funções. Então isso foi a primeira coisa que já começou a me impactar. Eu me sentia meio que aprisionado, vigiado, controlado, de alguma maneira. Não que tivesse um afeto paranoico em mim que fosse... Mas tinha muito essa questão de por que a gente tem que necessariamente se efetuar através desse tipo de espaço, se são espaços criados. Entendi que a doença, né, o adoecimento, ou melhor ainda, nem existe a doença, as linhas de morbidez, aquilo que nos põe numa linha de decadência, né, tem muito mais a ver com a maneira de viver do que propriamente com entidades malévolas que nos atacam, nos destroem, né? E a maneira de viver também é a porta de entrada para os maus encontros, né? Assim como pode ser o contrário, uma porta de entrada para os bons encontros. E a filosofia, o pensamento, assim como eu fiz isso com a arquitetura, né? A arquitetura como extensão do corpo, a produção do espaço como extensão do corpo, também o pensamento com a ampliação dos horizontes. Ampliação dos horizontes e o acesso àquilo que nos constitui. Nossas forças, nossa essência, o que nos faz viver, o que nos faz existir, o que nos faz agir assim ou assado, o que nos faz decidir, né? Esse instrumento fantástico que é o pensamento. E que não é nem exercido por um eu. Muito ao contrário, ele é uma força da natureza, o pensamento. O pensamento pensa em nós, né? E quando você encontra essa potência de pensar em si mesmo, né? Eu já exercia ela bem ou mal, mas ela vai se tornando mais clara em nós, essa força aparece. Aparece de um jeito tal que é inseparável da vida. É inseparável da vida e, portanto, de uma vida potente ou de uma vida que pode se enfraquecer, que pode cair, que pode ser capturada, uma vida que pode adoecer, né? Uma vida que pode produzir saúde, ser saudável e potente. Então, sempre liguei a ideia de saúde à potência, a força, a liberdade, né? A capacidade de extrair da realidade uma fonte de autonomia.
Então a doença sempre foi para mim uma ideia de longevidade, né? Não. Que a galera tem hoje, que é saúde, né? Nada a ver com longevidade, ainda que isso por efeito possa acontecer. Mas não é... Mas às vezes é melhor viver bem do que viver muito, né? A longevidade não define a qualidade de uma vida, né? Sem dúvida. Às vezes é muito melhor viver bem do que viver muito. Aliás, tiveram muitos pensadores e artistas que foram até tidos como malditos, né? Que tiveram vida breve, mas passaram como furacões, né? Você pega um Cazuza, por exemplo, né? Uma vida incrível, assim, né? Produtora de... Enfim, é um impacto que ele não passou sem deixar um testemunho. É uma força da natureza, né? Força da natureza. Alguns caras. Assim como Nietzsche diz que o filósofo aparece como um cometa, né? Ele faz a natureza saltar, né? Então, esse tipo de vida é muito interessante. A própria vida do Nietzsche, né? Do Spinoza, que foi uma vida breve, do David Herbert Lawrence, que foi uma vida breve. Muitos, o Rimbaud teve uma vida breve, Artaud teve uma vida breve. Muitos tiveram vida breve, mas muito intensas, que, né, produziram eternidade na existência, né? Por quê? Porque as psicologias e psicanálises sempre tiveram muito voltadas para o indivíduo e para a família. Como se o indivíduo tivesse uma natureza interna, fosse uma espécie de átomo, né? Solipsista. Então, é ele que é o edipiano, ele que tem a culpa, ele que é o castrado e tal. Como se nós não fôssemos produtos também, não só produtos, de uma máquina social. Uhum. Então, eles retomam essa dimensão política, social, cultural, histórica e colocam em primeiro plano, e não o indivíduo, ou o eu. O eu e o indivíduo são produzidos socialmente. O meu eu não é a minha essência, o meu eu é um outro em mim. Mas o que há de mais íntimo em mim, a minha individualidade. A tua individualidade também é produzida. Existe em você uma potência de se singularizar. Você é uma singularidade, né? E essa singularidade ela é anterior, mais urgente, ela não tem forma prévia. Na sociedade você vai ganhando uma forma. Então, uma forma para o corpo, uma forma para a mente. Então, essa forma do corpo como indivíduo e da mente como um eu vai sendo produzida socialmente. E toda a questão psicanalítica do Édipo, as descobertas e invenções do Freud lá no início, finalzinho do século XIX, começo do século XX, começaram a tratar, né, focar muito nessa questão do indivíduo. E por quê? Porque o indivíduo e a pessoa, que são coisas diferentes. O que é o indivíduo? O indivíduo se refere ao corpo. Né? O indivíduo é um corpo individuado e a pessoa é uma espécie de espírito individuado, entendeu? Então, a pessoa já implica a dimensão do espírito, implica a dimensão da consciência, né? Além do campo afetivo. E o indivíduo é mais o conjunto dos movimentos, né? Então, a hora que a gente fala indivíduo, fala o conjunto dos movimentos do corpo, né? Essa unidade corporal. E quando a gente fala em pessoa, a gente fala já nessa... Isso que envolve a consciência, que envolve a mente, que envolve os afetos, que envolve o pensamento, que envolve o espírito. Então, a pessoa, o que a gente começa a perceber? Que ela é produzida socialmente. Por que ela é produzida? Porque é necessário que numa certa formação social, né, nós funcionamos... Vamos imaginar que essa formação social ela vira uma máquina social. Existe um corpo social, existe um conjunto de desejos e crenças que constituem esse tecido, esse corpo social, os valores criados, né, nessa formação social. E essa formação social é uma formação de época. Ela não é assim para sempre. Ela não necessariamente sempre foi assim e não necessariamente sempre será assim. Aliás, necessariamente ela tem um início e vai ter um fim. Necessariamente é isso. Uma formação social, ela é histórica, ela acontece. Então, nós vivemos numa formação social. Dentro de uma formação. É como se fosse uma bolha. Se a gente não consegue entender que isso é uma formação que se formou a partir de uma certa data em um certo lugar, foi um acontecimento, uma emergência, a gente fica iludido que sempre foi assim, sempre será assim, que é assim mesmo e tal. A gente cai num conformismo, né? Constituindo. O capitalismo emergiu no século do 18 para o 19, aliás, do 17 para o 18. E ele só emergiu porque os ingleses souberam inventar um Estado para ele, porque já tinha a possibilidade dele emergir lá no século XIII, por exemplo, em Veneza, ou no século XVII em Amsterdã, na Holanda. Então, todas as condições, exceto um Estado próprio para isso, que fosse um gestor de fluxos.
porque os estados anteriores não eram gestores de fluxos, eram sobrecodificadores de corpos e mentes. Né? Então, esse novo tipo de estado, os ingleses souberam inventar, lá com a Revolução de Cromwell e a questão da monarquia parlamentar, né? Aí que se inventou um jeito novo de fazer com que a produção material, né, fosse o modo de produção material e de relações de sociabilidade ocupassem o comando político também, que é a tal da economia política, né? Aí que você vê que a economia ela já tem um aspecto necessariamente político e aí a burguesia começa a comandar, né? Os nobres ficam em segundo plano e a burguesia toma o poder, né? Então, é assim que emerge o capitalismo, né? Porque uma coisa é o mercantilismo. Sempre existiu o mercado. Não, cara, nem sempre existiu o mercado. O mercado é muito mais longevo do que o capitalismo, né? As pessoas confundem mercado com capitalismo, né? Mas é o mercado. Bom, mas não necessariamente o mercado é capitalista. Pode ser, né, outro tipo de mercado. Mas, enfim, ok. Que com a formação capitalista se cria um outro tipo de poder, que ele vai chamar de poder disciplinar. Então, ele vai dizer que as sociedades, hoje em dia, são sociedades disciplinares, né? Então, ele vai dizer que as instituições, por exemplo, a escola, o quartel, o hospital, a família, a casa, a cidade, são meios de produzir corpos e mentes, né? Então, você entra na escola, você não só é formado na tua mente, né? Ou seja, você não vai aprender um conjunto de verdades apenas. Você aprende como você deve se ligar a um tipo de verdade e reproduzir essa verdade. E, ao mesmo tempo, você deve se portar como você não deve. Aí já é o campo do corpo e do comportamento. Sim. É o campo moral, moral/ético e o campo da organização do corpo. Então, o espaço é esquadrinhado. Por exemplo, as primeiras escolas eram você enfileirado, o professor lá na frente. Ainda existe hoje, né, isso. E as sequências de ano que você passa, etc. e tal. Então, toda essa sucessão no tempo e esse esquadrinhamento no espaço, o Foucault vai dizer que é um poder específico que não existia antes. E esse poder específico, ele cria indivíduos que não existia antes. Então, ele vai dizer que o indivíduo tem, na época, na década de 60, ele dizia, o homem tem 200 anos. E o que é esse homem? É esse homem que ele se tornou individuado, né, e se tornou uma pessoa que funciona internamente como um panópticon. Ele vai buscar a ideia de panópticon lá numa obra chamada Vigiar e Punir, que a gente até pode eventualmente desdobrar agora ou em outro momento. E que ele vai dizer que o controle se internaliza. Sim. Você passa a ser o delator de si mesmo e dos outros. Você passa a ser o policial de si mesmo e dos outros, né? E esse policial, essa entidade em nós, é uma entidade necessária a essa própria formação social, dessa sociedade disciplinar. Porque não é mais alguém que te comanda de fora, né? Você se acha livre, mas o que é esse livre em você? Muitas vezes já é esse panóptico dentro de você. Já há um outro que se chama eu em você que te controla. E você acha que está falando em nome próprio. Porque quando você fala eu, você pode chegar a falar eu de um ponto de vista de um sujeito estruturado e aí você estaria falando em nome próprio. A gente diz, não. O eu é um outro em mim. O eu é um universal em mim. O eu não é a singularidade. O eu não é o nome próprio, né? Então, como é que você faz que o nome próprio emerja em você? Né? Você tem que fazer com que as tuas forças se libertem o quê? Das amarras sociais, dessas formas de produção, de individuação, né? E de pessoalidade em mim. A pessoa em mim, ela tem duas dimensões, uma dimensão moral e uma dimensão especulativa. E o indivíduo, ele tem essa dimensão orgânica, né? Precisa ter um corpo organizado, que é o contrário do corpo de um vagabundo, do corpo de um perverso, do corpo de um delinquente, do corpo de um doente. Tem que fazer um corpo normal, um corpo eficiente, entendeu? Então, o corpo tem que ser organizado e o sujeito ele tem que ser moral, então é o lado prático, né, do desejo. Ele tem que ser moral, ou seja, ele tem que ser responsável pelas suas paixões, né? Ele não pode chegar a vazar, fazer de qualquer maneira. E ele tem que se controlar, né?
Senão a camisa de força dele. Aí tem vários, né? O contém daqui, contém de lá. Porque nosso desejo começa a se tornar perigoso para a sociedade. Ele tem que ser moral, então. E, além disso, tem que ter uma dimensão especulativa. Ou seja, ele tem que ser capaz de pensar, ele tem que ser capaz de encontrar a verdade, se relacionar com a verdade. Qual verdade? A verdade necessária é o funcionamento da máquina social. Né? E aí vira uma grande máquina de produção disso tudo. Né? Porque como é que você produz o critério da verdade? Como é que você vai incentivar e inocular, investir no corpo e na mente e nos afetos das pessoas para que elas se tornem esse sujeito responsável moralmente e competente racionalmente, com um corpo organizado, que não é o de um vagabundo, de um perverso, de um louco, de um doente. Né? Uma ordem, por exemplo, num livrinho chamado A Vontade de Saber, primeiro volume, que é a História da Sexualidade 1, de 1976, ele vai dizer, na sociedade do século XIX, na era vitoriana, na Europa, nunca se falou tanto de sexo. Mas não é a era vitoriana? Não é onde o sexo é tabu? Justamente era a época que mais se incentivava para as pessoas falarem no confessionário das igrejas, nos reformatórios, nas escolas, nas famílias. E havia muita instigação a que se falasse de uma coisa, de uma energia que não é dominada, que sai do controle. Por quê? Exatamente para poder exercer o controle. Vai ter um saber sobre isso. Né? Então você produz todo um saber sobre a sexualidade, você inventa o Instituto do Sexo, porque a gente que ficou essa coisa obcecada por sexo, tudo é sexo, tudo é sexo. Né? Claro que tudo é sexualizado, mas do jeito que foi construído era um dispositivo de captura. Né? O Édipo vem daí também. E o Édipo é histórico. E esse é o problema da psicanálise ortodoxa, que acredita que o Édipo é universal. Ele é universal produzido historicamente. Ele nasceu no século XVIII, XIX, com as famílias nucleares, né? Burguesas fechadas, papai, mamãe, filho. Né? Ele nasceu aí, não existia antes. Mesmo que você queira virtualmente que ele exista aqui ou ali. Bom, mas enfim, isso é uma outra questão. Então, voltando à questão, o que o Foucault percebe? Outros pensadores, Nietzsche sempre percebeu isso, e a maneira como Nietzsche fala é incrível também. Mas aí eles vão aprimorando isso, depois Deleuze, né, Guattari. O que ele percebe? Ele percebe que você precisa produzir um preposto de poder. Ainda que ele não use bem essa linguagem, isso já é uma linguagem minha, mas você precisa fazer do teu eu. Aliás, precisa inventar um eu dentro de você. O eu, ele é um preposto do quê? Para fazer a máquina social funcionar. Eu verdadeiro é uma excrescência, não existe eu verdadeiro. O eu já é um trapaceiro. O eu já é o traidor da nossa essência autêntica ou verdadeira, se quiser chamar assim. O eu é o traidor da nossa potência. O eu é que trai a nossa potência. Nesse sentido, os budistas estão muito... Pois é. Eles vão bem nesse aspecto aí. O problema dos budistas é outro, talvez. Enfim, a gente pode... Não vamos criar aqui uma briga com os budistas, porque eu gosto muito deles também. A gente é parça em até muitos lugares, assim, mas... porque, para mim, eu valorizo a ação mais do que a compaixão, né? Para mim, a compaixão tem que ser pela vida forte, pela vida em acontecimento, e não pela vida tornada fraca. Eu sou mais nietzschiano nesse ponto de vista. Mas vamos lá, voltando à questão então. A sociedade, ela vai produzir... Porque, você veja, nas sociedades anteriores, você precisa ter um controle de fora. Você tem uma polícia, você tem a polícia do rei, você tem as forças de segurança, você tem os padres, os escribas, os intérpretes, os paranoicos que ficam lá interpretando os fluxos sociais e não deixando eles escapar àquela organização. Né? No capitalismo é o contrário, porque a gente vive dos fluxos libertos, liberalizados, como dizem Deleuze e Guattari, desterritorializados e descodificados. Os fluxos são todos descodificados. Né? Então, como é que se produz o controle em cima disso? E aí eu digo sempre, foi a invenção da máquina
política de controle mais eficiente que o ser humano foi capaz de inventar até hoje. Por quê? Porque ele desonera uma instância exterior de controlar o desejo e ele coloca o controlador dentro de você. Então, a maneira como você existe já é ao mesmo tempo, necessária para te controlar de dentro. E, ao mesmo tempo, você colabora, você vira um colaborador. Você foi falando essas coisas, veio tudo isso na minha cabeça. Cara, isso é tão importante, mas tão importante. Porque toca exatamente no elemento em que nos captura. E no elemento mais sagrado, se a gente quiser elevar o sagrado à máxima potência, o que é mais sagrado? É o tempo próprio que nos constitui. A experiência do tempo próprio. Ela nos é reiteradamente roubada, sequestrada, impedida. Então, nós somos impedidos de experimentar por várias... Não que haja uma força policial que nos impeça. A gente é seduzido, a gente é convencido que a gente está perdendo tempo, que a gente está perdendo tempo quando a gente poderia estar ganhando tempo próprio, né? Então, há uma sacanagem de base aí, assim, que é investida por crenças e desejos, né? Todo investimento em desejo de crença, de que ser útil para a sociedade, ser bem-sucedido na vida, é ser capaz de gerar valor, né? Eu também acho. Mas qual o valor? Sim. E para quem? E o que acontece com esse valor? Que valor esse valor tem para a vida? Né? Podemos fazer a questão nietzschiana por excelência. Né? É valor? Sim, é valor, mas o valor é produzido, é inventado. Né? E o que acontece com a tua vida na medida em que você gera ou reproduz ou segue um valor? Né? Ela aumenta ou diminui a potência? Né? Então, o que vale esse valor para a vida livre? Né? Não, esse valor é muito valioso. Para quem? Né? Então, nas nossas sociedades, o que ocorre? Você produz para que tudo vire, de alguma maneira, comercializável, ou mercadoria. Né? E aí Marx estava certíssimo desse ponto de vista. Valor de uso, valor de troca. Ainda que a gente tenha questões aqui que poderia problematizar e aprofundar mais. É que aqui, né, nesse tempo que a gente tem, eu tenho que ser meio breve, meio sintético, meio sucinto. Assim. Mas dá para a gente questionar isso tudo que estamos falando aqui. E, claro, né? Óbvio, o pensamento é assim. Mas essa ideia de que ao desejo falta, e a única maneira de você criar intencionalidade no corpo, na mente e no desejo, né, ela vem de uma força exterior que inventa um modelo, inventa um padrão e diz assim, você não está à altura desse padrão. Entendeu? Você, por exemplo, você é uma criança experimentando sua música, né, sua arte. Olha, mas isso não vai te dar dinheiro. O que você vai ser quando vai ser músico? Como assim? Você vai ser pintor? Você vai ser literário? Não, vai ser um economista, um advogado, um médico, né? Então... Você vai passar necessidade. Vai passar necessidade. Mas aí, beleza, eu me torno advogado, querendo ser músico, por exemplo, eu vou ter uma necessidade de uma outra coisa, né? Né? Vai faltar uma outra coisa pra mim. Muito louco isso, cara, como a... Puta... Né? É meio desesperador. Me dá uma agonia, cara. Ao mesmo tempo, Lutz, olha só, eu tenho uma certa alergia, uma certa questão com o mundo intelectual, que geralmente é dominado por seres tristes. Intelectuais geralmente são tristes porque eles começam a ver isso e meio que se desesperam, se entristecem, dizem não tem jeito mesmo e tal. Mas, gente, peraí, mas o que é o pensamento? O pensamento não é uma potência de acontecer, de criar realidade? Então, o que nós estamos fazendo? Os intelectuais estão simplesmente descobrindo as formas como o ser humano se escravizou, se aprisionou, ou eles são capazes de retomar o pensamento como potência de inventar novas maneiras de viver e praticar essa vida? E contagiar os outros com isso?
Total. Isso é uma coisa... Então, a alegria... Eu meio que fico muito, assim, reticente com o intelectual triste. Para mim, o intelectual tem que ser alegre. Ele tem que extravasar a alegria, porque aí, o que é isso? É testemunha que o quê? Que ele está exercendo a sua vida ao mesmo tempo que ele está se potencializando. Então, não é falar o que o outro tem que fazer. É contagiar pelo próprio modo de viver. Né? Ou seja, isso é possível. Isso não é um sonho de um louco alucinado que fica imaginando, idealizando.